Você é escritora e enquanto... Vamos contar por que você está dando risada, então, né? Já que senão fica aquelas piadas internas e ninguém entende. A Shirley, antes de começar, ela falou pra mim que ela é escritora e só. E eu falei... E palestrante, né? E palestrante, mas ela é escritora. Sim, sou escritora, é E eu minha falei, tá profissão. bom. E ela falou, não, mas é porque às vezes as pessoas perguntam o que mais eu faço. Então isso que ela tá rindo é porque pra mim é muito natural alguém que diz ser só escritora. Mas muita gente, quando alguém diz, sou escritora, tá, mas o que você faz? Como se ser escritora fosse um hobby. Você é escritora? Tá, mas você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Então ela é escritora e palestrante. Então você, como escritora, sim, você, enquanto tá desenvolvendo, né, os seus livros, ou seus artigos, etc. O que você, anotações, porque um escritor, ele não só publica livros, ele escreve muito, eu sei disso. A gente precisa colocar palavras num papel, rascunhar, riscar. Eu não sei você, mas quando a gente escreve, é importante sempre rasurar, na minha opinião, não apagar. Porque é importante que vejamos onde foi rasurado, para que a gente entenda o nosso processo para chegar até o final, né? Não esquecer. Quando a gente apaga, a gente não lembra o que a gente fez. Bom, minha pergunta para você é, diante de você como escritora, toda essa influência, toda essa experiência de vida, de um trauma que te calou. Calou para choro, calou para fala, calou para afeto, calou para tudo. Você se torna uma escritora. Você sente que na hora de colocar no papel era mais fácil sempre? Você começou isso desde jovem, desde pequena? Ou é algo que você, de repente, descobriu em você? Eu recebi a mensagem de um espírito me dizendo que eu ia me curar da ansiedade, escrever um livro, e esse livro alcançaria o mundo todo em 2021. Até então, eu nunca sonhei ser escritora na minha vida. Eu trabalhava no varejo, como supervisora de rede de lojas, de marcas bem reconhecidas. Sempre trabalhei com vendas desde muito jovem. E esse espírito apareceu para uma pessoa cética, que não acreditava em nada além da matéria. Você, no caso? Eu. Se manifestou através da mediunidade de outra pessoa e veio me dizer que eu ia me curar da ansiedade, escrever um livro, e que esse livro iria falar sobre o meu caminho de cura. E nisso eu estava muito ansiosa ainda, com burnout, bem doente. E que esse livro eu falaria sobre espiritualidade e sobre espiritismo. Daí eu falei, mas eu nem sei o que é, como é que eu vou escrever um livro? Você vai viver para contar. E eu falei, mas eu não sou boa de português, não sou boa de gramática, como que eu vou escrever um livro, né? Porque na minha crença, para ser escritora, você tinha que ser uma pessoa muito estudada, de família rica, preconceitos e crenças limitantes, né? E ele falou, você vai ter as histórias para contar. E aí o que eu não imaginaria, Raul, isso foi em março de 2021, essa mensagem desse espírito, né, ao vivo ali. Que eu viveria uns 9 meses seguintes mais intensos da minha vida, com todas as experiências espirituais inimagináveis para que esse primeiro livro fosse escrito. E a primeira experiência que aconteceu foi que no dia seguinte, em oração, conversando com a minha mãe, que esse espírito falou que a minha mãe estava sofrendo no plano espiritual, eu não imaginei que conversando com ela em oração, porque ela já havia falecido há 9 anos, eu iria me reencontrar com ela e conversar por 4 horas com ela dentro do meu quarto. Esse dia se transformou o capítulo mais lindo do meu primeiro livro, porque a pessoa cética abriu uma janela e eu disse, quando eu vi a minha mãe viva na minha frente, viva, eu não acreditava em nada disso. Eu olhei e eu falei, meu Deus, o que é isso? A vida não acaba, porque eu tinha enterrado a minha mãe. Eu vi eles botarem concreto naquele cemitério. Ela tinha morrido. E ela tá aqui viva falando comigo. No seu quarto? Em perispírito, no meu quarto. Viva. Ali na hora eu não entendia nada, porque é algo que eu não estudei, eu não sabia sobre mediunidade, espiritismo. Parênteses que vale falar que nesses últimos 4 anos em que eu me tornei espírita, eu fui recebendo várias revelações da minha mentora do plano espiritual, me dizendo que essa é a minha terceira encarnação como espírita. Então, já existe um histórico espírita e espiritual e mediúnico no meu espírito, né? E eu falei, gente, a vida não acaba, como assim? E eu queria entender, eu só pensei, vive esse momento. Porque se eu ficasse pensando, racionalizando, porque aquele encontro com a minha mãe foi o único encontro na minha vida em que eu tive a oportunidade que Deus me permitiu de eu ter uma conversa com a minha mãe sem esquizofrenia. Meu Curada. Deus. Ela morreu, você tinha quantos anos? Eu tinha 35, 30, em torno disso, 32, acho. E ela morreu com 55, bem jovem, no infarto.
E foi a primeira vez que eu falei com a minha mãe sem esquizofrenia, sem tremor, sem doença. E me diga uma coisa, você com 5 anos, a sua avó falou aquilo pra você. Você durante 30 anos teve aquilo dentro de você. Mesmo depois de um determinado tempo, seguiu a vida adulta, etc., você nunca abordou a sua mãe com relação ao que a sua avó havia dito? Eu não Ou você lembrava, não lembrava? não sabia. Foi na terapia só que Só você lembrou? nessa sessão de terapia que eu soube. Eu não sabia. Que você acessou. Acessei. E aí, Raul, uma coisa que eu fui intuída aqui, que é importante a gente trazer e eu vou falar. Essa foi a primeira sessão de terapia desse start, né? Que foi ali que eu comecei a me curar. E aí, várias sessões. A cada sessão eu ia libertando um trauma, porque a cena da camisa de força eu via a infância inteira. Eu imagino. O hospital psiquiátrico, eu passei por vários traumas. E aí, numa outra sessão, eu lembrei de uma outra cena que vai ser muito importante para quem está assistindo a gente ouvir, tá? Porque é uma coisa que a gente desconhece. Eu só soube através da espiritualidade. Eu lembrei de uma outra cena, eu internada no hospital com 10 aninhos de idade, com pneumonia grave. Minha avó me disse que eu não poderia adoecer. Eu cresci com pneumonia grave. Eu internada, queimando em febre no hospital e a minha mãe vindo me visitar no corredor. Eu pensei, nessa cena, na terapia ali, eu lembrei do que eu senti, do que eu falei em pensamento. Olha isso que fica gravado na gente. Eu falei, meu Deus, eu tô queimando em febre, eu tô muito doente. A minha mãe vai chegar aqui, vai me ver assim, vai ficar doente, vai ser internada e a culpa... Meu Deus do céu. É minha. A culpa é minha. Por que eu trouxe essa parte que eu achei importante? Nós, seres humanos, não temos ideia de que a maioria das nossas doenças aqui na Terra vem através de toxinas emocionais. A gente carrega dentro da gente raiva. Como que eu vou ser saudável se eu carrego raiva? Cólera, né? Sim, rancor. A gente carrega rancor. Mágoa. Eu não perdoo meu pai, eu não perdoo minha mãe. A gente carrega falta de perdão, rancor, mágoa, culpa, remorso. Como que eu vou ser saudável se eu carrego tudo isso pesado dentro de mim? Né? Jesus Cristo diz certinho pra gente o caminho da plenitude. Amor, caridade, perdão, compaixão, empatia. E a gente quer ser saudável carregando toxinas emocionais. É uma eterna busca, né? Sim. E achei importante trazer isso porque a gente está aqui para evoluir nessa vida, né? A gente veio para cá para evoluir. A gente fica muito focado no ter, que é muito importante. A gente está na matéria. Eu quero ter um carro bom, eu quero ter um bom apartamento. Só que tem gente que passa a vida inteira querendo ter. E só. A gente veio para ter também, mas a gente veio principalmente para ser. Ser mais amoroso, mais empático, ser uma pessoa mais gentil, ser um pai bondoso como tu és, pra gente ser melhor, né? É isso. Olha, é difícil, porque quando você fala de culpa é algo que também mexe muito comigo, porque eu tenho aprendido a ressignificar questões, e acho que o que você está dizendo também vai muito de encontro. Sim. E voltando ao que eu havia perguntado com relação os momentos em que você escreve, quando então você coloca em palavras toda essa vivência que você teve, quando você diz que então encontrou a sua mãe, vamos voltar nesse momento. Você teve uma projeção astral ou foi como estamos aqui, eu à sua frente, você trabalhando, fazendo alguma coisa, escrevendo, ou não ainda, né, porque foi ali. E de repente você sente materializado alguém. Como é se ver? Porque isso é uma coisa que muitas pessoas relatam pra mim isso. Eu ainda não tive. Eu era muito cético. Muita gente que me acompanha desde o início aqui sabe o quanto eu venho aprendendo, e não só aprendendo na teoria, mas acontecendo determinadas coisas na minha vida que, como você disse, na prática, que faz com que a gente fique, opa, peraí, existe, né? De outras maneiras. Mas, então você, quando viveu esse momento, explica um pouco mais sobre exatamente como foi. Explico claramente. Um dia antes foi quando eu recebi a mensagem desse espírito que eu iria escrever o livro, né? Você vai se curar, escrever um livro, esse livro vai alcançar o mundo todo. E finalizou essa conversa me dizendo que a minha mãe não estava bem. E a minha mãe havia falecido há 9 anos. Eu falei, mas ela morreu. Ele não, ela está viva no plano espiritual e ela sofre porque se sente culpada pela sua doença. Eu falei, nossa, mas por quê? Porque ela escuta a todo momento você dizendo que você a vida inteira engoliu seus sentimentos, porque eu descobri isso na terapia e passei a falar.
Eu falei, mas não é culpa dela. Eu falei, tá, eu não entendo, falei pra esse espírito, eu não entendo nada de mediunidade, espiritismo, mas eu posso ajudá-la de alguma forma? Sim. Você vai conversar com ela em oração e ela vai te ouvir. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Quando você estiver em casa sozinha, hoje ou amanhã, sozinha, você vai se conectar com ela igual você reza. Você reza e fala com Deus, eles te escutam. Você vai dizer, mãe, quero te pedir perdão, você não tem culpa por nada. Fala com ela que ela vai te ouvir. E esse espírito, Raul, é bem curioso isso, tá? Porque ele falou, você jura pra mim que você vai fazer essa conversa? Eu falei, eu juro. Promete, porque é muito importante. Eu falei, sim, eu vou fazer. E ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. E eu achei que era no sentido figurado. No dia seguinte, eu estava sozinha em casa. Eu falei, gente, eu não sei se é verdade ou não. Eu pensei, mas eu vou fazer isso que esse espírito me pediu, né? Vou conversar com a minha mãe. Fui pro meu quarto, acordada, em sã consciência, fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, terapêutico, bem amparada. Vale falar porque eu estava em plena condição, né? Falei, vou fazer essa oração, então, e falar com a minha mãe para que ela fique bem. Daí me ajoelhei, tinha uma salinha de meditação no meu quarto, botei um tapete, fechei os olhos e falei, ai, não sei como fazer isso. Eu falei, mãe, tô achando isso estranho, fechei os olhos. Mas eu vou fazer como se tu estivesse aqui, né? Um espírito ontem veio me dizer que tu tá viva e eu não sabia, mãe. E eu não sei se tu tá viva, mas ele disse que tu tá viva sofrendo. E comecei a conversar com ela. E aí, Raul, nesse dia, eu usei uma fé que eu desconhecia. Eu não sabia o que era fé até esse dia. Eu fechei meus olhos e uni minhas mãos. Eu falei, mãe, se tu tá viva em algum lugar, me escuta. Tu não tem culpa de nada, tu foi a melhor mãe do mundo. Porque a minha mãe, com toda a esquizofrenia que ela tinha, ela tirava a roupa no meio da rua, ela tentava se matar. Ela era um nível muito caótico. Quando ela estava consciente, a única preocupação dela era me ensinar sobre amor, sobre bondade, sobre caridade, sobre perdão, honestidade. Então a minha mãe me ensinou os melhores valores quando ela estava sã. E nessa oração eu falei, mãe, mesmo com toda a doença, tu foi a melhor mãe do mundo. E comecei a falar com ela e comecei a chorar, porque eu acreditei que ela estava me ouvindo. Eu chorava, tu foi a melhor mãe do mundo. E solucei. E quando eu solucei, eu ouvi um outro soluço no quarto. E em todo momento eu estava de olho fechado, né? E eu, que estranho, que estranho. E continuei, mãe, me perdoa. E ouvi um outro choro no quarto. Mas continuei ali porque jamais imaginei o que iria acontecer. Num choro mais profundo, nitidamente, eu ouvi a minha mãe chorando aqui do lado, porque eu conhecia muito bem o choro dela. E eu, com os olhos fechados, assim, meu Deus, a minha mãe tá aqui. Eu não tinha dúvidas. A minha mãe tá aqui. E eu falei, Deus, eu não sei o que fazer, eu nunca vivi nenhuma experiência como essa. Mas se for da tua vontade, eu peço amparo da espiritualidade, porque eu não sei o que fazer. Mas eu tô aqui se for da tua vontade. Quando eu abri os meus olhos, eu vi o perispírito da minha mãe. O que é o perispírito? Para quem está assistindo a gente não tem conhecimento. Ela só não estava materialmente com o corpo, mas visualmente a minha mãe. E eu senti a energia dela, algo que só vivendo para entender. E eu olhei, quando eu olhei aquilo, comecei a lacrimejar. Eu falei, mãe? E ela, minha filha. Oh, meu Deus. Eu falei, mãe, tu tá aqui? E ela, minha filha, e ela tava em êxtase, chorando, 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 e eu chorando. E a gente ficou chorando muito tempo. Ela falou, tu tá entendendo o que tá acontecendo? Isso aqui é o maior presente que Deus poderia dar pra gente. Porque quantas mães querem reencontrar um filho? E quantos filhos querem ver sua mãe? Mas a gente tá aqui porque Deus tem um projeto pra gente. Que hoje eu sei que é falar sobre isso e testemunhar. Foram 4 horas de conversas libertadoras, de muito perdão, de muita cura, de muita risada, de muito choro, de muita pergunta, porque eu queria saber tudo de lá. Ela me falou por que ela veio com esquizofrenia, por que ela veio, como que foi na vida anterior, o que ela fez na vida anterior, por que ela veio ser minha mãe. Todas as dúvidas inimagináveis ela tirou. E aí, Raul, a parte mais linda foi quando finalizou, que ela já estava bem, eu já estava bem, a gente ia se despedir, né? Ela falou assim, o livro é verdade? Você vai escrever um livro, seu futuro é lindo e o seu livro vai alcançar o mundo todo, minha filha. E eu falei, é verdade então, mãe? Confia nesse espírito e segue. Eu, tá. E ela, agora eu tenho que ir, mas antes eu preciso fazer algo. Ela sentou na minha cama, me colocou em posição de feto no colo dela e me deu o único, primeiro e último colo da minha mãe sem esquizofrenia em espírito. Nem que eu trouxesse as melhores palavras para descrever para vocês, eu conseguiria expressar o sentimento que eu vivi.
Mas por que que hoje eu sigo o Brasil e o mundo afora falando sobre isso, traduzindo o livro para o francês, sabe? Por que que eu assumi esse compromisso? Porque se eu não acreditava e vivi, quantas pessoas não acreditam e estão sofrendo, né? Então, falar sobre isso para mim é um grande presente, porque é expandir o olhar da espiritualidade sem vínculo religioso. Que a gente possa compreender que todas as religiões são importantes, estão conectadas a Deus, mas que principalmente todos nós aqui na Terra viemos para viver essa experiência material e somos todos espíritos. Ela nunca mais voltou para falar com você? Voltou. Eu achei que não ia voltar, porque seguimos resolvidas, né? Uhum. E nunca mais falei com ela, porque entendi que ela tinha que seguir o caminho dela. Ela falou, agora eu vou seguir em paz, que eu tenho muita coisa aqui. Passou bastante tempo. E aí, uma amiga minha falou, que, assim, 2 vezes. Uma vez voltou para outra pessoa e outra vez para mim. E para mim foi ano passado. Eu estava num hotel aqui em São Paulo, voltei de uma palestra, entrei no quarto, cheguei feliz da vida no quarto, sozinha. Eu falei, ai Deus, como eu sou feliz com essa minha profissão, como eu amo, né? Como foi legal. Ai, eu tava agradecendo a Deus sozinha no quarto do hotel. E aí, de repente, eu senti a presença dela. Eu falei, acho que a minha mãe tá aqui. Porque fazia 4 anos quase, né? Eu falei, acho que minha mãe tá aqui. Mãe, você tá aqui?